ministro Alexandre Padilha falou há pouco sobre o caso Bolsonaro. Vamos ouvir. Gente, que o Bolsonaro é um fugitivo confesso é zero surpresa, como dizem. Mais uma vez, ele mostrou os seus planos de fugir. Fez isso no final do ano passado, do ano retrasado, depois das eleições, ter fugido para os Estados Unidos. Mais uma vez, várias vezes disse que tinha a possibilidade, tem contato com chefes de Estado da extrema-direita, do mundo, a coalizão da morte, a coalizão do desrespeito aos direitos humanos, a coalizão da extrema-direita. A frase forte é do ministro e confirma o bastidor que a gente acabou de trazer para vocês, que já tinha ministros do governo falando sobre isso, pedindo até em conversas reservadas a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Todo mundo aqui na tela, por favor, e eu vou direto com o Theo Cury. Theo Cury, temperatura política subindo, o ministro Padilha falando em público que Bolsonaro demonstrou que tinha um plano de fugir, mas a PF está mais cautelosa. É isso, a gente vai ver dois movimentos, obviamente um da Justiça, dos investigadores, dos integrantes do Ministério Público Federal, mais especificamente da Procuradoria-Geral da República, com mais cautela, aguardando a elucidação por meio de fatos e de provas que de fato indiquem que houve uma tentativa de conversa com o objetivo de buscar asilo de algum país amigo e, por outro lado, há o tempo da política, a reação política que coloca um fogo em toda a situação, como é de se esperar, seja para qual lado, seja quem fosse o personagem envolvido. E o ministro-chefe, o ministro das Relações Institucionais, da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, vai nessa linha de mostrar que Jair Bolsonaro demonstrou esse plano de fugir que foi revelada por meio de uma reportagem do jornal americano New York Times, que não deixa claro que houve essa tentativa, mas revela as imagens e mostra que ele ficou, essa permanência de 2 dias do ex-presidente na representação húngara aqui em Brasília, que obviamente foge do que a gente está acostumado, ainda mais de uma pessoa que tem residência na cidade. Então, o Jair Bolsonaro mora em Brasília e passa 2 dias na embaixada da Hungria aqui na cidade. Então, dito isso, é isso que a gente vai acompanhar. Tanto uma reação política e tem a reação dos autos do processo, ou seja, de maneira mais cautelosa, como a Gabriela Prado e eu mostramos há pouco. Então, a Polícia Federal vai abrir essa investigação e vai ver se, de fato, houve algum indicativo de que Jair Bolsonaro tentou uma negociação para buscar asilo político com relação ao primeiro-ministro Viktor Orbán da Hungria. E aí as investigações avançando vão justificar ou não uma solicitação de prisão preventiva, seja por solicitação da Procuradoria-Geral da República ou da própria Polícia Federal. Caso venha da PF, a PGR também tem que se manifestar antes de haver uma ordem pelo Supremo Tribunal Federal. Mas na política isso já começa desde agora, é um ritmo que a gente está acostumado a ver. Pode haver, obviamente, convocação de embaixador para prestar esclarecimentos na Câmara ou no Senado Federal diante dessas revelações trazidas pelo jornal americano, e enquanto há uma cautela de um lado, no lado jurídico, no lado das investigações, o lado político já vai colocar lenha na fogueira para, de fato, instigar essa polarização e para dar uma resposta mais firme para os seus eleitores, para o seu nicho eleitoral. E aí, Clarissa, pegando a deixa do Theo, a gente nunca pode deixar de colocar em contexto
Sexta-feira, o que a gente tinha era a delação de Mauro Cid praticamente caindo por terra. Ele voltando para a cadeia depois da revelação daqueles áudios, o que enfraquece muito a delação dele. A PF pode até manter as provas, mas a palavra dele fica em dúvida. Havia um risco concreto de prisão de Jair Bolsonaro, com as investigações andando muito, e aí, de repente, fica tudo mais em suspenso, Bolsonaro fica mais distante da cadeia. E agora vira o jogo. Os ministros de Lula estão aproveitando. E estão aproveitando isso, Raquel, no embalo ainda do caso Marielle Franco, que vem como uma agenda positiva aí para o governo e vem acompanhada da ideia também de que o governo Bolsonaro teria sentado em cima da investigação. Esse é o discurso que está sendo trazido pelos aliados do presidente Lula. E quando a gente tem agora esse novo elemento aí a respeito da trama golpista, a possibilidade de Jair Bolsonaro ter buscado asilo e dá para imprimir ali nele essa imagem de quem tentou fugir, de covardão, como você falou, é um trunfo muito grande para o governo do presidente Lula do ponto de vista da comunicação disso tudo. Por que eu estou falando sobre isso? Porque um ponto que uma fonte tinha comentado comigo algumas semanas atrás, a gente até chegou a falar isso aqui no 360, era que havia uma dificuldade muito grande de explicar para a população a participação, a importância de Jair Bolsonaro nessa trama golpista. A avaliação de aliados de Lula era que esse era um caso difícil de esclarecer, porque afinal de contas não teve o golpe de Estado, talvez ele tenha querido dar um golpe ou não quis, não fica muito claro. E ali naquele momento, um aliado do presidente Lula me disse, olha, por exemplo, o caso Marielle é um caso que é mais fácil de comunicar para a população, mas a figura de um Bolsonaro covardão, fugitivo, tentando escapar aí da investigação contra ele, isso é mais fácil de explicar para a opinião pública, Raquel, e tem possibilidade de gerar uma adesão muito maior, por exemplo, nas redes sociais, que é um terreno em que o governo do presidente Lula tem tanta dificuldade de se comunicar. Então, esse caso, esse fato novo é, sim, bem importante, pode, sim, gerar um impacto político, um dano político maior para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Pedro, a Clarissa traz uma reflexão importante para a gente. Ela diz que a figura de um Bolsonaro covardão é mais fácil de explicar para a sociedade. Agora, supondo que o ministro Alexandre de Moraes entenda que tem um risco concreto de fuga de Jair Bolsonaro ou de um asilo dele numa embaixada, causando um problema político enorme no Brasil. Imagine Bolsonaro dias e dias dentro de uma embaixada aí provocando comoção. Agora, levá-lo para a prisão preventivamente também vai provocar um terremoto político, arrisca transformá-lo num Marte. Politicamente vale a pena? Então, em 2018, quando havia a iminência do então ex-presidente Lula ser preso, fazia-se muito esse debate. Qual seria a mobilização popular se o petista fosse levado preso? Haveria uma comoção? Ele seria transformado num mártir? O próprio PT apostava nisso. Não sei se vocês lembram, mas naquela ocasião, a revista Veja publicou que o ex-presidente teria conversado com interlocutores da Embaixada da Itália para um eventual asilo, o que ele negou peremptoriamente. Mas eu me lembro que naquela ocasião tinham sim aliados do petista, militantes, quadros históricos do PT, que defendiam a tese de que o Lula deveria procurar asilo numa embaixada de um país aliado, como por exemplo o Peru na época, ou então a Venezuela, ou mesmo a embaixada de Cuba. A situação parecida aconteceu aqui no Brasil, quando Lúcio Gutierrez foi para a Embaixada Brasileira em Quito, depois de ser destituído do cargo, e ficou lá com a casa cercada, com a embaixada cercada de gente, depois acabou viajando para o Brasil, conseguiu o asilo político. Ou seja, na diplomacia internacional, esse é um instituto que faz parte, que é considerado válido. Mas no caso de Jair Bolsonaro, seria considerado uma covardia. Agora, prendê-lo nesse momento teria consequências que ninguém consegue imaginar quais seriam nesse momento.
Essa estratégia do Bolsonaro de viajar pelo Brasil, reunindo multidões, primeiro foi aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, agora ele vai sempre em cidades onde ele teve votações expressivas, com mais de 60% dos votos, é justamente uma tentativa de dizer para a opinião pública e também para o mundo político que ele tem apoio popular e que esse apoio popular poderia se converter em manifestações de rua, o que geraria uma situação de estresse institucional caso ele fosse preso. Certamente o ministro Alexandre de Moraes vai levar isso em consideração antes de tomar uma decisão de uma prisão preventiva. Todo mundo acreditava que o Bolsonaro seria preso, mas em outro momento, depois de transitado em julgado o seu caso, quando já tivessem sido analisadas todas as provas. Os advogados legalistas, mesmo aqueles mais anti-bolsonaristas, sempre foram muito cautelosos sobre a hipótese de uma prisão preventiva que poderia sim ser aplicada. Já foi em casos menos considerados graves. Agora, Bolsonaro dá uma demonstração clara e nítida de que pode recorrer ao expediente de pedir asilo na Embaixada da Hungria ou de algum outro país que tenha alinhamento ideológico com ele. Nada impede de que ele hoje, amanhã ou depois de amanhã ou na semana que vem, quando perceber ou sentir que a Polícia Federal está se aproximando dele e de uma eventual prisão, que ele vá lá pedir asilo nesse país. Lembrando que, segundo os advogados especialistas, o asilo é considerado a mesma coisa do que uma fuga. Então, Bolsonaro tem essa possibilidade ao alcance das suas mãos nesse momento. Então, há efetivamente um alerta ligado. O Bolsonaro pode bater na porta de alguma embaixada a qualquer momento, como já fizeram inúmeros ex-presidentes que foram destituídos ou ex-presidentes que foram condenados à prisão em várias embaixadas pelo mundo. A gente já traz esse remember, Pedro. Agora, confesso que difícil imaginar esse enredo do Brasil, hein? O que daria mais confusão? Jair Bolsonaro preso ou ali fechado dentro de uma embaixada, se arvorando como um preso político?